Com a paz do Senhor Jesus, amém. Para nós, motivo de muita alegria, de grande satisfação, poder fazer parte dessa história, a DEF na cidade de Leiria, e eu sinto nos meus ombros a responsabilidade de transmitir uma palavra nesse culto de festa de inauguração. Enquanto você abre a sua Bíblia comigo, eu vou fazer os meus agradecimentos de forma bem rápido, mas enquanto você abre a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo 15, o verso 21, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa que está comigo, me acompanhando. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Abraham, por nos conceder essa oportunidade de estar aqui. Agradecendo ao nosso presidente, eu quero agradecer essa pleiade de obreiros que está aqui na nossa frente. Que Deus possa vos abençoar. Quero agradecer ao nosso pastor regional, pastor Jaime do Espírito Santo, pastora Keren Apuc, esse casal que já há 5 anos tem tido paciência comigo ali em Sintra. Deus abençoa. Quero também fazer menção Também quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do pastor João Cardoso, que nós aprendemos a amar aqui nesse ministério, e todos os obreiros. Pastor Sânzio Soares, enfim, não vou citar nome, porque senão posso falhar, não sou igual ao nosso pastor Robson, que tem aí o nome de todos gravado. Muito obrigado a todos os irmãos internautas. Também trago um abraço da nossa congregação ali em Algueirão. Está lá os obreiros, está lá o nosso segundo vice, lá o presbítero Joabe, todos, muito obrigado em nome de Jesus, os irmãos, a irmã que está conosco, nosso jovem Rian, enfim, obrigado a todos nesta noite. Quantos acharam o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o capítulo 15, eu quero ler apenas o verso de número 21. Marcos, capítulo 15, eu quero ler apenas o verso 21. Quantos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus, Marcos, capítulo 15, verso 21. E obrigaram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo para carregar a cruz. Somente esse versículo para a nossa meditação. Meus queridos, nós sabemos que nós estamos no ano da palavra e temos por base um tema que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas eu vou apenas titular essa mensagem de hoje para que os irmãos possam entender qual é a linha de pensamento que eu quero obter dentro do tema que é a palavra de Deus. Eu quero falar com os irmãos sobre um toque da mão ensanguentada. Quero falar por base nesse versículo. Quando nós lemos o Evangelho segundo Marcos escreve, nós temos a certeza que Marcos ele tem uma direção que ele está escrevendo para os romanos. O contexto de Marcos 15 narra para nós os últimos momentos sobre a crucificação de Jesus. Jesus Cristo foi açoitado, foi cuspido, Jesus Cristo foi humilhado. E um personagem por nome Simão Cirineu aparece numa história. Você não vai mais ver falar sobre Simão Cirineu, a não ser em Marcos, em Mateus e Lucas. A história dele é um pouco complexa, a história dele é um pouco resumida, e a Bíblia diz que ele aparece em um cenário constrangido. Simão Cirineu, Cirineu não é o seu sobrenome, Cirineu é o seu codinome, é da onde que ele morava. É como daqui mais alguns dias falar que o pastor Josenildo é o pastor
Joselito de Leiria, então nós temos uma referência de onde ele é. Então Simão Cirineu, ele tem uma referência que ele é de Cirene. Mas agora o que me chama a atenção é que esse homem, ele vai aparecer em Jerusalém, em um dia que era para celebrar a morte de um cordeiro pascal que ia ser feito um sacrifício, e eu já vou falar sobre isso mais adiante. Mas para você entender um pouco sobre Simão Cirineu, nós precisamos passear pela Bíblia lá, no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 1, versículo 5. Nós vamos ver um personagem por nome Salomão. E quando nós observamos um personagem por nome Salomão, nós vemos que Salomão foi o terceiro monarca de Israel. A Bíblia diz que Salomão, a história também nos afirma que Salomão, ele inaugurou o templo. Templo esse que seu pai Davi até quis construir, mas Deus disse para Davi que não seria ele que ia ser o responsável pela construção do templo. A Bíblia diz que em uma bela noite, Salomão sobe juntamente com alguns, vou falar obreiros para você entender, ele sobe a um monte chamado Gibeão, aonde estava ali o templo. E o texto diz que Salomão sobe no altar de bronze naquela noite, e ele oferece a Deus um sacrifício. E a Bíblia diz que ele vai oferecer a Deus um sacrifício de aproximadamente 1000 animais. A Bíblia diz que quando Salomão vai para o seu aposento, a Bíblia diz que naquela mesma noite Deus se apresenta para Salomão e disse: Salomão, eu gostei da atitude que você fez, e eu quero que você me peça alguma coisa que eu vou te dar, Salomão. Salomão podia pedir o que ele quisesse, porque Deus estava dando para ele a condição de pedir. Talvez se fosse eu naquele dia, pediria a Deus uma casa, talvez pediria um carro, uma fazenda, não sei. Mas a Bíblia diz que Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão disse para Deus: me dê sabedoria para que eu possa entrar e sair no meio do seu povo. E a Bíblia diz que Deus não deu para Salomão somente sabedoria, mas deu para ele também conhecimento. E a sabedoria e o conhecimento de Salomão ganhou terreno. E agora a sabedoria de Salomão começa a chegar nas portas do Egito. A sabedoria de Salomão chega em Ramá, na Síria, e vai chegar também em Cirene. E a Bíblia diz, a história diz que ao lado de Cirene, aproximadamente cerca de 18 quilômetros, ficava uma pequena colônia conhecida como a colônia de Sabá. E quando se fala sobre a colônia de Sabá, automaticamente você lembra de uma outra personagem que vai aparecer uma única vez na história, por nome de Rainha de Sabá. A sabedoria de Salomão chega lá aonde estava a Rainha de Sabá. A sabedoria de Salomão começa a incomodar as pessoas. E no livro de Crônicas, a Bíblia diz que esta rainha, ela fica incomodada com a grandeza, a sabedoria e a riqueza que ela tinha ouvido falar de Salomão. E a Bíblia diz, a história diz que de Sabá, de Cirene, até em Jerusalém era cerca de 1.600 quilômetros de distância. Naquela época não tinha carro, naquela época não havia avião, e a viagem que era feita era de a pé ou sobre carroças de animais. A história diz que ela usou uma dos seus animais. A história diz que ela coloca agora, pega aquelas jumentas montesas, e agora ela vai fazer uma viagem de aproximadamente 1.600 quilômetros para poder ver a grandeza de Salomão. E a Bíblia diz que ela não vai sozinha. Ela leva crianças, ela leva especiaria, ela vai levar presentes para Salomão. A Bíblia diz que ela leva aproximadamente 4.000 toneladas de ouro para dar a Salomão, presente para Salomão. Mas a Bíblia diz que ela tem na sua mente, ela quer ver se Salomão é grande, ela quer ver se Salomão é um homem rico, é um homem próspero e abençoado, como está dizendo.
mas ela quebra a cara quando ela chega. Ela demora uma viagem, segundo a história, de aproximadamente 75 dias de caminhada. Quando ela chega em Jerusalém, quando ela chega próximo do palácio de Salomão, ela fica espantada com tamanha organização que Salomão tinha. Salomão tinha um exército de cavalos e de cavaleiros, aproximadamente 12.000 homens, aleluia, com seus cavalos. E a história diz que quando Salomão se levanta do seu trono para ir até um ribeiro para se banhar, uma fileira romana de 6.000 cavalos e cavaleiros de um lado, e 6.000 cavalos e cavaleiros de outro lado, e Salomão passa no meio, e aqueles homens começam a dizer: salve o rei Salomão, o homem que Deus levantou, um homem que Deus que colocou para nos orientar nessa nação. E quando a rainha de Sabá, ela observa aquilo, ela fica encantada com a riqueza de Salomão. Salomão agora convida ela para entrar no palácio, apresenta para ela a sala do trono, a sala do banquete e a sala do tesouro. A grandeza de Salomão, ela não consegue questionar, porque ela está vendo, não tem como questionar a riqueza e a prosperidade que Deus tinha dado para Salomão. Ela saiu, aleluia, do seu reino chamado Sabá, e viu e se impressionou com a riqueza que Deus tinha feito, com a grandeza que Deus tinha colocado na vida de Salomão. Mas a Bíblia diz, ou melhor dizendo, a história diz, que ela não traz somente especiaria, ela também não traz somente criança, ela tem alguns enigmas que ela trouxe do seu reino. Por quê? Porque em Sabá tinha homens que eram sábios, mas não era sábio como era Salomão, porque a sabedoria que Salomão tinha não veio de baixo. A sabedoria de Salomão não veio de baixo, a sabedoria de Salomão veio do alto. E tudo aquilo que vem do alto é muito melhor do que as coisas que são de baixo. Não tem como indagar. Ela conhece o palácio, conhece tudo, só que ela tem enigmas. Os enigmas que ela traz, os homens de Sabá não conseguiram desvendar para ela. Preste atenção para você entender. E o primeiro enigma que ela vai dizer para Salomão, ela diz: olha, Salomão, a sua riqueza, a sua grandeza, eu já vi que você é um homem próspero, eu já vi que o seu Deus te prosperou na terra, eu já vi que você é um homem abençoado por Deus. Então a sua grandeza, a sua riqueza, não tem como questionar. Mas eu quero ver a sua sabedoria. Diz que você é o homem mais sábio dessa terra. Diz que você recebeu sabedoria de mais de 1000 homens pelo o sacrifício que ele fez, de 1000 animais. A história diz que ele teve sabedoria de mais de 1000 homens. E agora ela vai fazer o primeiro enigma para Salomão. E ela disse: olha, Salomão, lá na minha terra ninguém conseguiu desvendar esse enigma que eu vou te perguntar. E Salomão disse para ela: pode me falar, que eu tenho certeza que o meu Deus vai me dar o discernimento. Olhe para cá. Ela disse para Salomão: Salomão, me diz uma coisa, qual é a água, qual é a fonte de água que não nasce de pedra, que não nasce de terra e que não nasce de montanha? Que águas são essas que nasce, Salomão? Salomão olha para ela e disse: olha, essa água, essa fonte que jorra água doce e água amarga, são a fonte, são os olhos. Por quê? Porque os olhos, ele jorra a água amarga quando as lutas vêm, quando o sofrimento vem, quando a angústia vem, quando o desespero vem, quando entramos nas madrugadas chorando. Tem alguém da nossa família que está doente, está triste, nós derramamos lágrimas amargas, lágrimas de sofrimento. E Salomão disse para ela que aquela fonte era os olhos humanos. E ele disse também que quando, aleluia, nós recebemos uma vitória da parte de Deus, essa mesma fonte, ela jorra água doce, a água da alegria, a água da felicidade, a água da bonança. Eu quero abrir apenas um parênteses aqui nessa introdução, para dizer para você, quem sabe você tem derramado até esse momento águas amargas, tem chorado pelas madrugadas. Só Deus sabe o que você tem passado, só sua família sabe o que você tem passado. Mas eu vim de Algueirão nesse culto de inauguração da alegria para profetizar na sua vida. Vai chegar um tempo novo na sua casa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Deixa eu ver quem está entendendo. Adore ao Senhor aqui esta noite.
meus olhos, ela não nasce em terra, também não nasce de pedra, e também não nasce nas montanhas. Mas quando a tristeza vem, nós choramos águas amargas, mas quando vem a alegria, nós derramamos água doce. Aquilo deixa a rainha de Sabá impressionada. Mas ela tem mais um enigma, a história diz. Ela trouxe consigo na sua carroça de jumenta montesa, ela trouxe crianças, pastor Jaime. E a Bíblia diz, a história diz que ela pega as crianças e vão encapuzar todas as crianças com a mesma roupa, o rosto coberto, ninguém via nada. E ela disse para Salomão: Salomão, me diz qual é dessas crianças, quem é homem e quem é mulher. Salomão olha para aquelas crianças encapuzadas, a história diz, ele dá uma ordem aos seus copeiros: traz para mim vasilhas com água e coloca ao pé dessas crianças. E colocaram agora as vasilhas com água ao pé das crianças. E Salomão agora dá uma ordem: lavem as suas mãos e sequem-as. E a Bíblia diz, a história diz que todas as crianças molham as suas mãos. As meninas, as mulheres começam a enxugar sua mão na sua roupa e no seu avental. A história diz que os homens apenas balançavam as mãos para que a água pudesse secar. E Salomão olha para a rainha de Sabá e disse: olha, todas as que estão com a roupa molhada são meninas, e todos que estão com a roupa seca são homens. Aquilo deixa a rainha de Sabá perplexa, ela não sabe o que fazer. Segundo Flávio Joséfo, ele vai dizer que naquele momento a rainha de Sabá, ela cai desmaiada, e quando ela acorda, ela disse: pastor Sâncio Soares, não há na terra homem que tenha a tamanha sabedoria como tem, aleluia, Salomão, aleluia, que foi constituído por Deus na vida desse homem. Ela fica impressionada com a grandeza e com a sabedoria de Salomão. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, que o nosso Deus, Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todas as coisas. Quando Deus decidir fazer uma coisa na sua vida, quando Deus decidir fazer uma coisa na minha vida, não é no meu tempo, também não é no seu tempo, é no tempo dele. Mas quando Ele fazer, sai da frente, Satanás, sai da frente, Satanás, sai da frente. Manda a suíta lá para chorar, Managas. Aquela mulher fica com a cara na poeira. E agora tem duas linhas de pensamento sobre essa história. Segundo a tradição dos etíopes, devido ao tempo que a rainha de Sabá vai passar ali com Salomão, conhecendo o reino, conhecendo o seu império, segundo a tradição dos etíopes, nesse contexto, Salomão, ele vai obter um caso, uma relação com essa rainha. Mas existe uma outra linha de pensamento, e eu vou entrar por essa outra linha de pensamento, que a rainha de Sabá fica tão impressionada com a sabedoria de Salomão. Ela disse para Salomão: Salomão, eu gostaria de lá no meu reino, que essa sabedoria do Deus de Israel te deu, tivesse lá também. E segundo o livro, a história dos hebreus, Salomão agora reúne 70 rabinos. Eu vou entrar por essa linha de pensamento. Salomão agora ele reúne 70 rabinos e ele vai mandar para Cirene e para Sabá. E lá em Cirene, lá em Sabá, vai ser constituída uma escola rabínica judaica. E agora, aqueles 70 doutores, eles têm a incumbência de ensinar aquele povo lá de Cirene, que ficava na África do Norte ali, mais ao norte. Hoje a atual Etiópia. E agora eles vão para lá e vão trabalhar essa escola rabínica. E eles vão ensinar principalmente sobre as genealogias. E agora eles começam a ensinar aquelas crianças. E o tempo vai se passando. E ao lado de Sabá nasce um menino, por nome de Simão. Simão agora ele vai entrar nessa escola para poder aprender sobre as genealogias, que não era muita coisa. Ele deveria aprender primeiramente as 3 gerações, que era de Adão até 100,
E depois ele ia estudar mais 9 geração, que era de Sem até Abraão. E depois ele ia estudar mais até, de Abraão até chegar a Salomão, que dava mais 15 geração. Então ele tinha que estudar sobre isso na escola rabínica. E a Bíblia diz, a história diz, pastor Sérgio, que essas crianças que entravam com 5 anos de idade nessa escola, eles aprendiam essas gerações. Só que após eles terem estudado as leis e essas gerações, eles faziam uma prova, eles faziam um teste. Aquele que era aprovado, um daqueles doutores da lei, aqueles mestres da lei, na hora que a criança, na hora que o jovem, na hora que o adolescente ia apresentar o que ele tinha aprendido, a história diz que descia um doutor da lei. E agora o que ele fazia? Para aprovar ou para reprovar o menino. A história diz que ele pegava uma gotinha de sangue e colocava no lado direito daquela criança, e pegava na mão dele e dizia: olha, você foi aprovado, você serve para poder eternizar a sua família. Porque eles pegavam o primogênito e colocavam nessa escola, para que através daquela criança a sua família fosse reconhecida. Então agora Simão, ele entra nessa escola, e agora ele vai fazer o teste. Mas a Bíblia diz que quando ele vai fazer o teste, havia 2 escolas que tinham nome, uma chamada Beit Midrash e a outra de Beit Sefer. Eram as 2 escolas que tinham naquela época. E agora o que acontece, meu nobre pastor Jaime? Simão Sirineu, quando vai falar sobre essas gerações, ele não passa no teste. Ele agora está reprovado, e ele não recebe a gotinha de sangue que ele queria no seu ombro direito. E ele também não pega na mão do mestre. O mestre agora diz para ele: olha, você foi reprovado. Você agora não serve para eternizar a sua família. Você serve para trabalhar, serve para constituir família, serve para casar, mas para que a base de você, a sua família, seja reconhecida, você não serve. Simão Sirineu está sendo reprovado. Os tempos se passam, a história vai adiante. E agora Simão Sirineu já é um homem, mas devido à escola ter sido implantada, uma escola judaica, ele tinha por direito de fazer uma viagem até Jerusalém, porque ele tinha participado do estudo, ele não tinha sido aprovado. E agora já ele com idade, já estava casado, já tinha 2 filhos, que Paulo fala isso aos romanos. Ele já tinha constituído família, mas havia um peso na consciência dele. Ele sabia que quando ele foi para passar no teste, ele não foi aprovado. E agora ele tem 2 filhos. O primeiro se chama Rufo, o segundo se chama Alexandre. E ele coloca Rufo para estudar nessa escola. Mas agora ele fica sabendo, pastor Jaime, de algo que ele poderia fazer. Como ele tinha sido nascido e criado na escola rabínica, ele tinha por direito de viajar para Jerusalém. E agora havia algumas festas em Jerusalém. Havia a festa da Páscoa, havia a festa do Pentecoste e havia a festa da primícia. E ele agora para e pensa e disse: olha, no período da Páscoa, lá em Jerusalém, o que acontecia? Morria um animal, um cordeiro, e aquele cordeiro ele era morto. E aí o que acontece? Eles salpicavam o sangue daquele animal nos homens vestidos com vestes brancas. Simão Sirineu, ele fica sabendo disso. E o que Simão vai fazer agora? Simão Sirineu, ele reúne a família, reúne os filhos e disse: olha, eu vou para Jerusalém, ainda há uma oportunidade. Eu quero pegar uma gotinha do sangue do cordeiro nas minhas vestes. Eu quero, porque eu fui reprovado, mas eu tenho uma oportunidade. E a história diz que agora ele reúne a família e disse: olha, eu vou partir para Jerusalém. Ele pega a sua mala. A história diz que ele pega uma roupa de linho fino e vai fazer uma trajetória, uma viagem de aproximadamente 1.600 quilômetros para chegar até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o período era da Páscoa. Quando ele entra em Jerusalém, a história diz que ele vai entrar por uma das portas que chamava a porta do campo.
quando nós observamos o texto, nós pensamos que Simão Cirineu estava trabalhando ali, mas não era. Ele entra pela uma porta que era conhecida como a porta de Damasco, que era a porta do campo. Quando você lê em Neemias capítulo 3, você vai ver que quando Neemias vai reconstruir Jerusalém, ele começa a reconstruir essas portas, e ele fala sobre isso, que era a porta de Damasco, que se chamava a porta do campo. Então quando Simão Cirineu chega de Cirene, preste atenção agora para você entender. Quando Simão Cirineu chega de Cirene, demorou aproximadamente mais de 70 dias de caminhada, ele entra em Jerusalém. O desejo de Simão é receber uma gotinha do cordeiro que vai ser imolado lá em cima no templo. Quando Simão Cirineu chega, que ele entra pela porta de Damasco, a história diz que ele vai tirar a sua roupa e vai vestir a sua roupa branca. Por quê? Porque o intuito de Simão Cirineu é subir para o templo, aonde o cordeiro ia ser morto. Lá no templo só podia entrar os homens, só podia entrar os varões, e todos eles com roupas brancas. Porque havia um ritual, isso você vai ver lá no livro de Levítico. Havia um ritual. O sumo sacerdote, o sacerdote em cima de um altar de pedra de aproximadamente 2,80 metros de altura, aquele sacerdote, ele pegava um cordeiro, e aquele cordeiro tinha que ser puro, aquele cordeiro tinha que ser limpo, aquele cordeiro não podia ter mancha nenhuma. Antes do sacrifício, o que o sacerdote fazia? A história diz que ele mergulhava o cordeiro 7 vezes na água, para ver se o cordeiro tinha alguma imperfeição. Não tendo nenhuma imperfeição, ele atravessava uma cortina para entrar em cima desse altar de aproximadamente 2,80 metros. Do lado de baixo só tinha homens, varões que estavam ali para poder receber uma gotinha do sangue do cordeiro que ia ser imolado lá no templo. A história diz que quando o sacerdote chegava no altar, ele colocava o cordeiro em cima do altar. Ele pegava uma espécie de navalha e cortava a jugar daquele bicho. E a história diz que ele pegava ele nas patas traseiras, levantava ele até o sangue esguichar todo em cima de uma bacia. Quando o sangue era esguichado, ele pegava uma planta que lá no Salmo 51, no verso 3, vai falar sobre ela, chamada de isopo. O isopo, ele tinha um poder de absorção. Então o que ele fazia? Ele pegava um pedaço de madeira e fincava naquela planta e mergulhava aquela planta no sangue. De cima daquele altar, ele começava a aspergir o sangue. Quem estava com as vestes brancas, quando caía uma gotinha do sangue, ele olhava aquela gotinha do sangue e agradecia a Deus, porque tinha recebido a gotinha do sangue do cordeiro que tinha sido, aleluia, sacrificado no altar. Esse era o desejo de Simão Cirineu. Agora olhe para cá. Agora olhe para cá. Simão Cirineu entra em Jerusalém, veste a roupa, e quando ele vai subir, naquela época diz que o templo ficava, subia-se a via chamada de Via Dolorosa, ficava o templo para fazer esse sacrifício. Preste atenção. Simão Cirineu troca a roupa e veste. Ele não sabe o que está acontecendo. Quando ele vai subir para o templo, ele escuta um alvoroço, e alguém dizendo: mata, crucifica, prende, faz isso. E ele observa aquilo, e ele fica sem entender, porque ele não conhece, ele não sabe o que está acontecendo. Ele sabe que é festa, ele sabe que uma vulca de pessoas está passando por ali. E ele observa aquilo e pensa consigo mesmo: é apenas um detento, é apenas um preso que vai ser morto por algum homicídio que ele fez, por algum crime que ele cometeu. Quem sabe é um estrupador, na mente dele, estou conjecturando o texto. Quem sabe é um ladrão, quem sabe é alguém que fez alguma coisa. Mas agora o que acontece? Ele está com a roupa branquinha, e para entrar lá em cima no templo, na porta, olhe para cá, na porta do templo, porque o templo não tinha janela, só tinha porta, só tinha uma porta para entrar. O sacerdote, ele tinha oficiais que ajudavam ele, ficava na porta, e as pessoas que iam entrar, era examinada a sua roupa, não podia ter mancha de barro, não podia ter sujo de nada, a roupa de linho tinha que estar limpa, impecável. E agora Simão Cirineu, observando aquilo, ele vê
um pedaço de madeira subindo e descendo, lança subindo e descendo, e alguém lhe dizendo: crucifica, mata, prende, e aquelas coisas todas acontecendo. E ele consegue observar no meio daquele gente um homem todo ensanguentado. E ele, quem sabe, a Bíblia não diz, pensamento meu, quem sabe ele pensa: eu vou encostar nesse muro aqui, eu vou me proteger da minha roupa, porque a minha roupa não pode sujar, eu tenho que entrar lá em cima, o meu objetivo é subir, eu preciso pegar uma gotinha do sangue do cordeiro que vai ser imolado lá em cima, a minha roupa não pode sujar de nada. E de repente, já tem alguém entendendo? De repente Simão está ali encostado, Simão para, e de repente lá vem o condenado com a cruz, todo cheio de sangue, todo ensanguentado, e ele vem puxando, vem batendo nele, dizendo: profetiza, e falando um monte de coisa. De repente a Bíblia diz que o condenado cai no pé de Simão Cirineu. Simão Cirineu está encostado. De repente um soldado que estava ali olha para Simão Cirineu e diz assim: ei você, porque o texto diz que ele foi constrangido, ei você, ajuda o condenado. Constrangeiro, ajuda o condenado. Quem sabe Simão disse: mas eu não posso, eu vou sujar minha roupa, esse homem está todo cheio de sangue, eu vou subir para o templo, eu preciso receber a gotinha do sangue. E o soldado diz para ele: e aí você, ajude o condenado, ele não tem escolha. E de repente o que acontece? Aquele homem cheio de sangue olha para Simão Cirineu com a roupa branquinha. Simão Cirineu é obrigado a pegar aquele homem todo ensanguentado, todo cheio de sangue. E agora aquele homem ensanguentado pega a sua mão direita e coloca no ombro direito de Simão. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, oh meu Deus. Ele coloca a mão direita no ombro de Simão Cirineu e abraça Simão Cirineu, e a roupa de Simão fica toda encharcada de sangue. Agora olhe para cá. Simão Cirineu não tem um smartphone como nós temos, não tem um relógio. Depois que tudo aquilo passa, Simão Cirineu, ele olha para cima e ele vê que o sol já se pôs. Quando ele olha para sua roupa, ele disse: mesmo se desse tempo, eu não poderia entrar, porque olha o estado que eu estou todo encharcado de sangue. Eu vou abrir um parênteses aqui nesta noite. Quem sabe você ainda não está entendendo a linha de pensamento, mas eu vou te explicar. Simão Cirineu viajou 1.600 quilômetros, querendo pegar uma gotinha do cordeiro que ia ser morto, um cordeiro que servia a pena de sacrifício, mas no outro ano tinha que ser feito de novo. Mas agora vem um cordeiro, aleluia, que purifica, encharca ele todo de sangue. Nesta noite tem um homem com a mão ensanguentada, está colocando sobre o seu ombro direito e está dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo. Tem uma mão ensanguentada no meio da igreja. Sinta o toque dela no seu ombro, sinta o toque dela agora, transformando a sua vida. Tem uma glória dele na casa. Simão Cirineu foi reprovado pelo homem, mas agora está vindo um que está acima do homem, que está acima dos anjos, que está acima do demônio, que está acima de todas as coisas, e está dizendo: eu te aprovo, Simão, continue a sua caminhada, você não vai perder tempo, eu estou contigo, Simão. Esta noite Deus está dizendo: você não foi reprovado, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Eu caminho para o final agora. Agora olhe para cá. Simão Cirineu não sabe o que está acontecendo. Na mente dele foi mais uma tentativa frustrada. Foi frustrado quando era adolescente, e agora como um homem casado com família foi frustrado novamente. Ele não sabe o que está acontecendo. O cortejo do sacrifício prossegue. Jesus vai ser levado para fora de Jerusalém para ser crucificado. Vai ir para o monte chamado Caveiro ou Gólgota.
E agora só resta para Simão Sirineu voltar para casa. Mais 1.600 quilômetros de volta. Cabisbaixo, pensativo. Mas a história diz que ele tinha tirado a sua veste e colocou dentro da sua mala. E ele agora volta para casa. Lembra que Simão Sirineu tinha 2 filhos? Um chamado Rufo, outro chamado de Alexandre. Rufo, ele estava estudando nessas escolas rabínicas e judaicas, desses doutores que tinham ido para lá. Só que agora, os estudos já eram um pouco mais avançados. Os meninos agora já estavam estudando sobre o Pentateuco, sobre os profetas, sobre os salmos. E já falava sobre os profetas maiores, os profetas menores, as profecias. E Rufo está ali. Só que agora Simão Sirineu não sabe de nada, ele não tem a ciência do que aconteceu, ele volta para casa. A história diz que quando aqueles homens recebiam aquela gotinha de sangue, ele levava para casa a sua roupa. Quando ele chegava em casa, ele apresentava a família e aquilo servia de bênção. E para o ano todo, por quê? Porque o sacrifício só seria no outro ano. Então, ou seja, eles tinham um ano abençoado por causa da gotinha do sangue do cordeiro que tinha que ser morto lá no templo. Só que agora Simão Sirineu chega em casa. A esposa de Simão quer ver a gotinha do sangue do cordeiro que foi imolado no templo. Alexandre, Rufo, os amigos, parentes, sabia que ele tinha ido e queria ver a gotinha do sangue. Mas Simão Sirineu chega em casa, meu pastor Itamar, com a cabeça baixa, frustrado. E quem sabe a família olha para ele e vê, mas o que aconteceu? Quem sabe a esposa chega para ele e diz: meu bem, o que aconteceu? Por que você está triste? Você viajou, foi para pegar a gotinha do sangue. E agora Simão Sirineu vai contar o que aconteceu. Ele disse: olha, quando eu cheguei em Jerusalém, que eu entrei, eu vesti minha roupa. Eu estava caminhando para subir, para pegar a gotinha do sangue do cordeiro que ia ser morto naquele templo. Mas de repente eu me deparo com uma multidão, um homem todo ensanguentado, todo sujo, estava sendo crucificado. E agora eles me obrigaram a carregar aquela cruz. E aí ele para, os meninos na mesa, e aí ele diz: mas alguma coisa me chamou a atenção. Algumas pessoas que estavam dizendo coisas ruins contra aquele homem, blasfemando contra aquele homem. Alguma daquelas pessoas dizia que quando elas vinham andando por trás daquele homem, que ele deixava pisada de sangue para trás. Algumas pessoas diziam que quando pisava naquele sangue, aquelas pessoas ficavam curadas das suas enfermidades. E aí Rufo, ele diz: como é que é, pai? Aí ele vai lá em Isaías 53, abre e começa a ler: pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí Rufo diz: como é que é, pai? É, filho. Alguém dizia que pisou no sangue dele e recebeu uma cura de imediato. Aí, cabadação de calabarachu. Suas pisaduras fomos. O que aconteceu mais? Filho, uma coisa me chamou a atenção. Aquele homem não abria a boca para nada. Era como se fosse uma ovelha muda que estivesse indo para o matadouro. Aí Rufo vai lá de novo, Isaías 53: pelas suas pisaduras fomos sarados, como uma ovelha muda foi levado para... Ih, cama, chorodão de assar. Ovelha muda foi levado para matadouro. O que mais, pai?
O que mais, Pai? Aquele homem não dizia nada. Aquele homem apenas estavam ali para levar ele para ser crucificado. De repente Rufo dá um pulo da cadeira e começa a dizer: pai, era ele, pai. Pai, era ele, eu estou estudando na escola. Eles estão dizendo sobre esse homem que seria crucificado, que seria morto, que seria blasfemado, que seria xingado, que seria morto, que seria esbofeteado. Quem era ele, filho? Era ele, pai. Quem? Era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Era ele, pai. Ui, calabara, chora, managaça. Aí Rufo diz assim: pai, deixa eu ver a sua veste. Oh glória, essa parte é forte. Ele disse: pai, me dá sua veste aqui, deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver o negócio, pai, deixa eu ver, deixa eu ver sua veste branca, pai. E quem sabe Simão, ainda sem entender nada, pega aquela roupa toda ensanguentada. De repente Rufo, ele abre a veste do pai em cima da mesa e olha do lado direito e vê a marca da mão de Jesus do lado direito, aleluia, de Simão Cirineu. E o pai disse, o filho disse para o pai: pai, ele te aprovou, pai. Ele te aprovou, o Senhor está aprovado no reino. O Senhor está aprovado, pai, para fazer a obra. O Senhor está aprovado, pai. Ele te aprovou no santo ministério. Tem uma mão direita, está tocando no seu ombro direito. Ele está dizendo: eu estou contigo, eu não te abandonei, eu estou contigo. Deixa eu ver quem já recebeu o toque da mão ensanguentada. Deixa eu ver quem já recebeu. Quem não recebeu, receba hoje. Ele está te aprovando. Para me finalizar, Simão Cirineu viajou 1.600 quilômetros para receber uma gota do sangue de um cordeiro que simbolizava. Ele agora está todo encharcado com o verdadeiro sangue do verdadeiro cordeiro. Eu tenho certeza que assim como eu, você saiu da sua casa. Eu viajei aproximadamente 155 quilômetros aproximadamente de Algueirão até aqui, 116 se não me falha a memória. Eu saí de lá não tão somente na intenção de participar da inauguração, mas eu vim para poder ouvir a palavra de Deus. Eu vim para poder receber, aleluia, no meu pensamento uma gotinha. Mas Deus não tinha só uma gotinha. Deus não tem coisa pequena para entregar para nós. O nosso pastor presidente sempre diz: Deus tem coisa grande para entregar na nossa mão. E Ele está entregando coisa grande. Se você acredita, glorifique a Ele nesta noite. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. E receba coisa grande da parte de Deus aqui nesta noite. Meu pastor presidente, muito obrigado. Glória a Deus. Linda Elma, louvando o nome do Senhor Jesus. Deus não tem gotinha para você. Mas você diz: ah, mas eu sou pecador. Mas Ele diz: eu vim lavar. Aleluia. Cordeiro morto que tira o pecado do mundo. Se coloca de pé. Glória a Deus, aleluia.